Olá, meu nome é Tauana, eu sou membro da Paz Church Florianópolis. Estou aqui em Santarém para servir como voluntária durante um tempo em missões e logo você vai conhecer um pouco mais sobre a minha história. Bom, vou contar um pouco sobre a minha história, né? Quando eu tinha 4 anos, a minha mãe conheceu Jesus, se converteu, então eu cresci indo à igreja, mas o meu pai não era um homem convertido. E desde muito jovem, infelizmente, né, desde criança, eu vi o casamento deles passando por muitas dificuldades, um casamento um pouco conturbado, mas hoje em dia eu vejo quanto foi especial, de quantas coisas, né, o Senhor me livrou por ter crescido na igreja, mas eu cresci numa casa onde tinha esses dois lados, né? Uma pessoa que sempre buscava o Senhor e, por outro lado, uma pessoa que vivia, infelizmente, uma vida que não era seguida, né, nos caminhos do Senhor. Então, eu cresci nesse cenário. Eu tenho uma irmã que é um pouco mais velha do que eu e nós duas crescemos nesse cenário em casa. Quando meus pais tinham mais ou menos 2 anos de casado, infelizmente, o meu pai foi infiel à minha mãe, então eu cresci sempre eu ainda nem era nascida, cresci, infelizmente, nesse meio, né? E vendo tudo o que acontecia. Quando eu tinha uns 13 anos mais ou menos, os meus pais, eles se separaram, passaram por uma crise muito forte no casamento. E quando eu tinha mais ou menos de 17 para 18 anos, os meus pais se separaram de vez. E hoje em dia eu olho para trás e eu vejo o quanto que foi importante tanto para mim, para minha irmã, que se converteu na adolescência, né? Ter essa base. Que a nossa mãe nos passou, de ser firme no Senhor, de sempre buscar pelos caminhos dele. Então não foi nada fácil, no começo da minha vida adulta, passar por essa situação, né? Foi muito conturbado essa separação dos meus pais. Infelizmente foi por uma infidelidade por parte do meu pai. E os meus 20 anos foram bem difíceis, porque os meus pais se divorciaram e aconteceu muita coisa em casa, bem no começo da minha vida adulta. Então isso afetou muitas vezes as minhas escolhas profissionais, né? Afetou muito a minha autoestima, porque o relacionamento, principalmente da menina com o pai, foca muito nisso, né? Da autoestima, de afirmação. E eu não tinha o meu pai ali do meu lado para me dar esse suporte, né, em muitas áreas da minha vida. Então, chegou uma época em que a minha mãe, no início da minha vida adulta, ela se tornou a minha mãe e o meu pai, né, dando esse suporte e preenchendo essa lacuna que, infelizmente, não estava preenchida por quem devia ser, né, o meu pai. Então, da metade para o fim, mais ou menos, dos meus 20 anos, eu passei por uma fase muito difícil na minha vida. Eu não fui diagnosticada, né, de fato, com depressão, mas eu acredito que eu cheguei muito perto disso. Eu fiquei muito desanimada. Passei por uma fase muito, muito difícil. Eu não me desviei, né, totalmente assim dos caminhos do Senhor, porque exatamente eu tive essa base quando eu era criança, na adolescência, mas de fato houve um esfriamento, infelizmente, espiritual, né? Nos meus 20 anos também eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro contato com missões, né? Em 2017 eu
tive a oportunidade de ingressar numa escola teológica, de teologia, né? E essa escola durou mais ou menos 9 meses, e ao fim dela a gente tinha uma parte prática. E eu fui fazer missões na Ásia, né, durante 15 dias, né, para Pequim, na China, e para Jakarta também, na Indonésia. E ali foi o meu primeiro contato real com missões e eu pude entender, de fato, como, de uma maneira mais ampla, abrir os meus olhos, sabe, para ver de uma maneira mais ampla o reino de Deus e entender que, independente de cultura diferente, de ter uma língua diferente, comidas diferentes, quando a gente aceita Jesus, a gente faz parte do mesmo reino e da mesma família. Então, tudo isso aconteceu numa fase e que logo depois eu não estava tão bem. E mais ou menos em 2020, eu tinha 2 amigas que tinham feito essa escola de teologia comigo e eu vi elas muito envolvidas com esse chamado missionário, enquanto eu estava muito fria, né? E elas participaram de um grande evento sobre missões que teve nesse ano. E eu via elas postando fotos, falando. Eu estava muito, muito feliz por elas estarem passando por aquilo e nesse momento. Mas eu fiquei muito triste porque eu estava muito fria espiritualmente e eu fiquei muito triste por não fazer parte daquilo. E eu fiquei pensando, nossa, o Senhor está fazendo algo, Ele tem feito algo na nossa geração e eu não estou fazendo parte disso, sabe? E ali houve um despertar. A minha mãe passou por momentos de muita preocupação comigo, sabe? Nessa fase, e foi uma fase em que parece que tudo veio, assim, tudo que tinha passado no casamento dos meus pais, todas as inseguranças, toda a minha baixa autoestima, parece que veio tudo junto numa mesma fase. E na realidade eram coisas que já vinham acontecendo há muito tempo, mas provavelmente eu fui negando a mim mesma e só seguindo sem realmente haver uma cura. Então essa fase foi muito difícil, né? Mas o Senhor, Ele tem planos que somente Ele sabe, o que Ele tem para as nossas vidas. E logo depois que eu entendi que o Senhor estava fazendo algo na nossa geração, algo despertou dentro de mim. Mesmo entendendo e sabendo que eu estava fria espiritualmente, eu comecei a pedir para o Senhor me despertar e para que Ele me direcionasse para o que Ele queria para minha vida, sabe? E foi isso que aconteceu. Eu comecei a ter muita fome de leitura da Bíblia, comecei a ouvir palavras, sabe, pregações, e conversar com pessoas próximas que seguiam o Senhor, pessoas que eu admirava, sobre tudo que Ele estava fazendo na minha geração, conversar sobre a Bíblia com essas pessoas, e o Senhor começou a gerar um despertar na minha vida. E eu comecei a sentir uma vontade muito, muito forte de fazer parte disso, tudo que o Senhor estava fazendo, e de cumprir, de alguma forma, o ID. Então foi isso que aconteceu. Eu comecei a orar, juntamente com uma outra amiga também. Eu comecei a ter um despertar muito forte, uma vontade de fazer uma escola de missões. E o Senhor, Ele me conduziu para isso. Eu conheci a Igreja Paz Church em 2022, no fim de 2022. Comecei a ir numa célula, né, o que foi muito importante para que eu fosse integrada à igreja. Comecei a ir numa célula, a receber uma célula na minha casa e me tornei membro da Igreja Paz Church Florianópolis. E nessa mesma época eu ainda estava orando muito, tinha esse sonho de fazer uma escola de missões e lançou a Global Mission School, né? De 2022, fim de 2022 para 2023, eles começaram a divulgar. E eu lembro ainda como se fosse hoje, a minha mãe sentada do meu lado num culto, e eles lançaram o vídeo, né, sobre a escola, e da minha mãe olhar para mim e falar, nossa, isso é a sua cara. Eu soube naquele momento que era exatamente por aquilo que eu estava orando,
Eu sou funcionária pública no meu estado, em Santa Catarina. Eu sabia que para fazer parte da escola, primeiramente eu teria que ser aprovada e depois conseguir uma licença. O que muitas vezes pode ser um pouco, né, difícil ou demorado, mas felizmente eu tive o favor do Senhor, consegui essa licença, consegui ser aprovada para fazer parte da escola. E em 2023, em agosto de 2023, eu fui para Fortaleza, né, onde é a Global Mission School, essa escola de missões da Paz Church, e ingressei nessa escola e foi uma das melhores decisões, né, da minha vida. É uma escola em que a gente tem 4 meses de tempo teórico, né, e 1 mês de tempo prático. Então lá eu aprendi várias coisas sobre defesa da fé, sobre família, sobre o quanto que é importante nós sermos discipulados, nós termos essa convivência em células, o quanto que é importante nós sermos fiéis escudeiros dos nossos pastores, líderes, liderar muitas vezes, né, uma célula, e até mesmo nos prepararmos para o nosso chamado, para um dia discipular e ganhar vidas, porque para isso que a gente está aqui, né, para ganhar vidas para o Senhor. E logo depois disso, eu ainda tenho um tempo, né, dessa licença, eu comecei a colocar em oração. Um pouco antes de finalizar a escola, né, de me formar nessa escola de missões, eu comecei a colocar em oração o que o Senhor queria para mim, onde Ele queria me levar. E Ele foi abrindo as portas para que eu viesse aqui para Santarém e passasse um tempo servindo aqui, né, como voluntária. E eu tenho tido a oportunidade de servir em comunidades ribeirinhas, né, de servir também em eventos à igreja local. E eu tenho certeza que eu estou sendo cada vez mais equipada para o que o Senhor me chamou e também para quando voltar para a minha igreja, poder servir na minha igreja, poder estar lado a lado com os meus líderes, pastores. E tem sido um tempo fantástico. Mas o que eu gostaria de deixar aqui mesmo é que, independente dos momentos difíceis que a gente passa, o Senhor está sempre com a gente. Muitas vezes a juventude pode parecer muito desafiante, no sentido de se manter, né, firme no que o Senhor quer para a gente, em todas as áreas, como profissional, na nossa área de chamado ministerial ou até mesmo sentimental, mas vale a pena a gente continuar firme e ter um coração disposto, porque o Senhor, Ele anseia realmente por corações dispostos para servir a Ele. Então tem sido um tempo muito bom e eu tenho visto o favor do Senhor e o quanto Ele fez por mim, Ele está fazendo e eu sei que ainda vai fazer, e é muito gratificante servir e continuar nos caminhos do Senhor. Eu posso hoje olhar para trás e saber que toda aquela base que eu tive desde criança, né, na minha adolescência, foi importante para que eu passasse por momentos difíceis na minha vida e permanecesse firme no Senhor. E hoje, na minha vida adulta, está cumprindo o ID e está me equipando para cumprir aquilo que o Senhor me chamou para ser. E essa é a minha história.